E olá, pessoal! Estamos começando aqui mais um episódio do InVips Podcast, o espaço onde refletimos sobre os desafios e caminhos da segurança pública no Brasil. Eu sou Luiz Fábio Paiva e convido vocês a me acompanhar nessa conversa. E hoje o tema do nosso podcast é Violência, Punição e Poder. O nosso convidado, ele é sociólogo, professor titulado do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo e atua na área de Sociologia da Punição, da Violência, da Teoria Social e das metodologias de pesquisa qualitativa. Ao longo de sua trajetória, tem contribuído de forma decisiva para o entendimento das dinâmicas sociais que envolvem crime, controle e punição no Brasil. Graduado, mestre e doutor em Sociologia pela USP, realizou pós-doutorado na École des Hautes Études em Ciências Sociais, em Paris. Atuou como docente na UEL e na Unesp. Lecionou como professor visitante em universidades da Argentina e da Espanha. É pesquisador de produtividade do CNPq, pesquisador do InVips e coordenador do Núcleo de Estudos da Violência, NEV. Sua produção acadêmica é extensa e consolidada, com publicações em periódicos de referência como Tempo Social, Dados, Revista de Sociologia e Política e Revista Brasileira de Ciências Criminais. Foi editor da Revista Brasileira de Ciências Sociais, diretor de publicações da Ampox e integra conselhos editoriais de importantes revistas científicas. Hoje, o InVips Podcast tem o prazer de receber aqui o professor Marcos César Alvarez. Professor Marcos César Alvarez, muito obrigado pela sua participação, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço. Olá a todos e todas aí, Luiz Fábio, Camila, Bianca, é um prazer estar aqui. E mais uma vez eu tenho aqui o prazer de ter comigo minha amiga, colega, parceira, Camila Holanda. Olá, pessoal, estou de volta depois de um tempinho afastada, mas ansiosa para esses debates que o InVips Podcast tem produzido. Então, hoje, com certeza, teremos mais uma conversa daquelas super importante e super instigante. Professor Marcos, muito obrigada pela sua participação. E o InVips Podcast é uma iniciativa do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Violência, Poder e Segurança Pública, o InVips. É uma iniciativa que nasce do programa INCT do CNPq, reunindo 15 grupos de pesquisa de referência na área de estudos sobre violência, crime e segurança pública, com presença em 10 estados do Brasil. O grande objetivo do InVips é compreender como a violência e o crime impactam a sociedade brasileira, suas instituições e sua cultura. Para isso, o Instituto aposta na articulação entre pesquisa, ensino e extensão, promovendo o intercâmbio entre diferentes grupos e territórios. A ideia é construir uma ampla rede de pesquisadores e pesquisadoras capazes de produzir dados robustos, análises consistentes e ferramentas que fortaleçam tanto a ciência quanto as políticas públicas. O InVips busca contribuir diretamente para o desenvolvimento tecnológico, a formação de profissionais qualificados e a promoção de uma segurança pública comprometida com a justiça e os direitos humanos. Então, professor Marcos, vamos agora dar início à nossa conversa. Bom, professor Marcos, nos conte como é que você se aproximou desse tema relacionado aos estudos da sociologia da violência e da punição. Legal, Camila. Quando eu fiz a graduação, né, sobretudo essas áreas não estavam bem, como é que eu posso dizer, desenhadas, né? Eu acho que é sempre bem retrospectivo também, quando a gente pensa a formação de áreas, né, como elas, se elas estivessem organizadas, alguma coisa assim, mas no meu caso, eu tinha interesses mais teóricos, assim, até nas ciências sociais, na sociologia, né? Desde o início eu sempre quis ter a formação mais ampla possível, né? Eu gostei do curso, mas falei, preciso aprender métodos, aprender pesquisa qualitativa, quantitativa menos naquele momento, né? Mas eu fui fazendo algumas escolhas que paulatinamente foram me levando para alguns temas mais próximos do que hoje a gente chama de sociologia da violência, né? Sobretudo, o primeiro trabalho que eu fiz de iniciação científica, que depois foi o meu mestrado, partiu mais das pesquisas da minha orientadora na época, que era
professora Lilia Fukui, que ela era da sociologia da família, né? Só que ela passou, a partir de uma pesquisa nas escolas, né? Ela veio com a ideia de que os jovens pobres, nas escolas que ela estava pesquisando aqui em São Paulo, dividiam muito a sua trajetória em termos de possibilidade ou de crime, delinquência ou trabalho precoce, né? Então ela falou, parece que o horizonte desses grupos fica dividido entre trabalho precoce e delinquência precoce, né? Daí ela falou, você não quer estudar algo parecido? Daí eu tinha visto algumas coisas sobre Foucault já, né? Alguns autores assim, eu pensei, talvez fosse interessante fazer um percurso histórico em relação a essa categoria, né, que até hoje está vigente, né, essa, digamos assim, essa categoria social do menor, né, do menor infrator, né, como se chamava na época, do menor delinquente, né. Então eu gostei da ideia dela, mas eu falei, estou disposto a um trabalho que pegasse, por exemplo, a Constituição, a emergência do primeiro Código de Menores do Brasil, que é de 27, né. Então, na verdade, meu caminho foi esse, né, eu tinha essas, bem ou mal, discutir questões que lá a leitura de Vigiar e Punir já despertava também sobre poder disciplinar, o lugar da lei, etc., né? Também a ideia de uma espécie de lei social que naquele momento se achava que não tinha muita importância, porque estudar o Código de Menores, né? Ele não tinha, no fundo, tido efeitos decisivos para os analistas da época, né? Então eu achei essa brecha, né? A ideia é que não, que ele teve efeitos estruturadores e não a lei em si, né? Mas a discussão acaba levando, né? O principal que eu discuti no mestrado era esse desenho, né? Que o Código de Menores meio que cristalizava, né? Essa oposição, ou melhor, naquele momento, essa contraposição entre menoridade e abandono, né? Menor delinquente, né? Não menoridade, mas delinquência precoce e abandono, né? A ideia de que crianças abandonadas, né, precisariam ser cuidadas pelo Estado, tuteladas pelo Estado, senão o futuro seria a criminalidade precoce. E sempre numa discussão, né? É curioso nas elites da época, mas também na atualidade, né? Que a ideia é que não seria educação, né? A educação não seria o caminho para evitar a criminalidade. E é muito curioso, eu já fui estudando juristas da Primeira República, né? Era muito interessante que eles falavam, a educação só vai criar delinquentes mais inteligentes, né? Só vai fazer com que o crime seja pior ainda, né? Então a ideia é que não, era preciso uma educação, mas uma educação moral, né? Uma educação que também colocando os abandonados em outras famílias, eles poderiam ter, né? Então tudo me pareceu muito interessante nesse entrecruzamento entre uma espécie de lei social da época, essa preocupação sistemática já com questões da ordem social, né? E quanto mais eu trabalhei isso, mais aparecia a discussão dos juristas, médicos da época, né? Alguns setores das elites da época, lá na Primeira República, sobre a chegada da criminologia, sobretudo a escola italiana, né, o que é chamado de criminologia positivista, né, um autor vai denominar a nova escola penal, né, a ideia é que precisaríamos reformar tanto a lei quanto as instituições penais no Brasil, justamente para dar conta desses problemas da ordem social, né? Então, a partir daí é que eu vi para o doutorado, né? Você faz aquelas escolhas, naquele momento já começava a se desenhar um pouco, eu diria, essa pressão que temos hoje em dia, né? Do aluno, faz IC, faz mestrado, faz doutorado, né? Porque bem ou mal era um espaço de profissionalização, né? Tá certo que eu já tinha ingressado na Universidade Estadual de Londrina como professor, né? Naquele tempo ainda abriam-se concursos para professor auxiliar, né? Que chamava na época, né? Então eu já tinha virado professor, mas a tendência era essa, né? Então, na hora, eu lembro que, inclusive, numa reunião, eu já tinha ingressado no doutorado com um projeto mais teórico sobre Foucault, mas daí sempre tem essa ideia, não, teoria depois, tal, né? E eu lembro que foi numa reunião de projeto de pesquisa, né? Que daí até era o professor Flávio Pierucci que estava coordenando, né? Ele falou, mas afinal, qual é o tema? Eu falei, então eu vou trabalhar essa constituição, essa recepção, esses efeitos da criminologia positivista no Brasil, né, sobretudo final do século XIX, início do século XX até 30, né. Foi aí, então, que eu comecei a ver, né,
quem eram esses juristas, a disputa com o pensamento médico também, e como isso levou à criação de novas instituições, por exemplo, em São Paulo, o Instituto Disciplinar, a própria Penitenciária do Estado, que o colega meu, que eu trabalho junto até hoje, o Fernando Sala, estava pesquisando também, né? Então, um pouco pensar, né, a formação dessas elites jurídicas e o saber que ia permitindo que elas, inclusive, propusessem leis, reformas, né? Sempre, evidentemente, né, aí se coloca essa discussão permanente no Brasil, né? Até que ponto seriam ideias fora do lugar, né? Até que ponto as disciplinas existiram ou não no Brasil, como Foucault desenhava, né? Isso também me animava um pouco a pensar esses trabalhos que eu estava fazendo, um pouco do lado do pensamento social, né? Ou seja, a ideia de que também nessas discussões da criminologia, uma espécie de pensamento social se formava, né? Desde aquilo que eu já tinha visto antes no Código de Menores, e etc. Né? Então, moral da história, até esse momento, eu diria, eu estava nesses temas, né, navegando, o professor Sérgio Adorno já era meu orientador no doutorado, aí sim ele tinha mais essa vinculação, né, um dos assim chamados pioneiros nessa área, aí sim que a partir da orientação dele, com a vinculação ao NEV, é que foi ficando mais claro que as opções que eu tinha feito antes, me encaminhavam mais, então, que seria uma sociologia da violência, né? E, Marcos, a partir dessa tua tese, né, a partir de você ver toda essa repercussão desse discurso criminológico na visão desses juristas, como é que você observa, você podia nos falar um pouco, como é que você observa o efeito disso no sistema de justiça, né? Eu acho que você já apresentou algumas coisas, mas eu queria te ouvir um pouco mais sobre esses efeitos e como é que isso repercute nesse sistema ainda hoje. Claro, porque eu terminava dizendo justamente isso, né? Ou seja, por um lado era pensar como uma espécie de dimensão do pensamento social pouco explorada, né? Que na verdade o professor Sérgio Adorno tinha explorado lá nos Aprendizes do Poder, né? Que é o livro dele lá do doutorado, né? Pensar a faculdade de Direito aqui em São Paulo como um espaço, né, de formação dos bacharéis, né, paradoxalmente de menos formação do saber jurídico dentro, né, no interior da faculdade do que fora dela, né, mas bem ou mal um liberalismo que estaria presente, né, que vem pela questão liberalismo e escravismo, né? Então, por um lado, eu puxava para essa questão do pensamento social, mas, por outro, era inevitável que essas discussões, a importação, digamos assim, dessas ideias, tinham efeitos práticos, né? E aí isso também jogava, né, que a ideia que eu tive sempre, né, que eu não sou eu não sou historiador de formação, né? Mas a ideia seria sempre estar pensando essas questões também na atualidade. Então, como, na verdade, né, na expressão que o próprio Foucault usava, que ficou um pouco vulgarizada, de genealogia, né, fazer uma espécie de genealogia dessa justiça nossa, né, que claramente era uma justiça seletiva, hierarquizadora, né, todas essas discussões que o Sérgio Adorno trazia, mas também o professor Constante de Lima, né, recentemente falecido, né, ou seja, como uma espécie de tradição jurídica, né, o tempo todo estaria avaliando os indivíduos, o comportamento dos indivíduos, seria claramente hierarquizadora, né? Por isso que o filão interessante que eu achei na minha discussão do doutorado era como esses autores, né, inspirados lá nas lições, digamos assim, do Lombroso, de outros autores da escola positiva, eles pensavam que era preciso uma justiça adequada a essa desigualdade, né? Para mim, até hoje, o Nina Rodrigues é uma espécie de ponto, né, quase típico ideal dessa discussão, né, porque via Lombroso ele vai pensar até num código de penal que fosse diferente para diferentes regiões no Brasil, né? Se tivéssemos, como eles pensavam, né, tipos sociais e biológicos diferentes, né, em diferentes regiões, na sociedade brasileira, o Código Penal não poderia ser um só, abstrato e etc. Né? Então, era ao mesmo tempo uma espécie de oposição ao liberalismo, mas uma composição também, sobretudo com esse nosso liberalismo. E a minha ideia é como isso renderia, né, tanto em discussões que vão se desdobrando, né, por exemplo, um jurista como Viveiros de Castro, ele vai fazer naquela época uma discussão, digamos assim,
avançada, né, num certo sentido, em relação aos outros juristas, né, sobre a questão da violência contra a mulher e etc., mas a forma de construção, né, a ideia de honra da mulher, que no fundo era a honra do homem, né, até discussões, né, curiosíssimas, se pensamos hoje em dia, né, de que, por exemplo, as prostitutas, desculpem, poderiam sofrer violência, mas não violência contra a honra, né, porque elas não tinham honra, então não seria necessário uma proteção à honra de algumas mulheres, de outras sim, né? Por isso também para mim sempre foi fundamental o livro do Tobias Barreto, né, Menores, Mulheres e Loucos, lá, né, na verdade o título é Menores e Loucos, né? Mas ele colocava essas diferentes categorias que o sistema jurídico precisaria pensar, né? Ou seja, não, algumas categorias sociais escapariam, né? A gente pode analisar ao diagrama liberal, né? Então, o que fazer? Justamente trazer essas ideias da escola positiva, da criminologia, né? Passar a qualificar os indivíduos no campo penal, no sentido de pensar individualização das penas, pensar a história dos indivíduos, esses saberes como a criminologia, a medicina legal, né? Então, moral da história, a ideia é que, de alguma forma, a gente estaria fazendo a genealogia disso que, já depois da transição democrática, aparecia como essa forte, eu diria, seletividade, desigualdade, hierarquização do sistema judicial brasileiro, né, de forma mais ampla, né? É claro que o perigo sempre foi trabalhar numa continuidade simples, né? Então, eu acho que o segredo é muito mais, na verdade, como em condições históricas muito diversas, né? Apesar de muitas transformações sociais, institucionais, políticas e etc., matrizes como essa da construção da desigualdade, né, encontram um caminho para se reproduzir, né? Então, não é uma linha de continuidade, né? Então, realmente, entre o Viveiros de Castro e depois de todas as lutas, né, a partir dos anos 70 do século XX, né, inclusive o movimento foi de crítica desse tipo de abordagem, né? Então, pela lei, inclusive, a gente teria superado essas construções, né, legais, jurídicas e etc. Mas, curiosamente, elas vão se repondo, né, em vários contextos, né? Só para dar um exemplo, uma pesquisa que eu fiz na verdade, foi a pesquisa da professora Juliana Vinuto, né, que na época era minha orientanda, né? Mas se o Código de 27, lá que eu tinha estudado, a grande questão era ficar dividindo, hierarquizando os jovens pobres entre delinquentes e abandonados, né? E abandonados, algum investimento se colocaria, transformação, né, dos jovens, colocar em famílias e etc., né? Décadas depois, né, muito depois, a Juliana, vendo justamente prontuários da Fundação Casa, né, ela percebia como na própria linguagem dos prontuários e dos agentes, né, se recolocava uma nova divisão, né, entre os estruturados no mundo do crime e os recuperáveis, né? E isso já nos marcos do ECA e etc., né? E era uma espécie de operação também para dizer em quem valia a pena investir, né? Então, o jovem recuperável, o nome já diz, a gente vai trabalhar com ele. O estruturado já dançou também, né? Os agentes institucionais não vão se esforçar porque ele já está estruturado no mundo do crime, né? Então, o que me parece que os trabalhos vão mostrando é isso, um pouco a continuidade dessas formas, eu diria, né, mas em contextos sociais que mudaram totalmente, né? Então, né, inclusive, eu faço o meu trabalho um pouco, né, na esteira das discussões da criação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele é claramente contra essa legislação menorista, né? Mas os trabalhos voltam a mostrar, né, como é difícil, né, mesmo a lei sendo interessante, importante, né, como é difícil a mudança em termos das práticas sociais e, no caso, nas práticas do sistema jurídico, né? E, Marcos, o teu trabalho também, você foi um sociólogo que se debruçou sobre um conceito que você mesmo disse que é um conceito difícil, que é o conceito de controle social, né? Que está conectado a essa discussão. Queríamos também te ouvir um pouco sobre isso, sobre essa noção, como é que ela é difícil, como é que você resgata ela também no pensamento sociológico e traz para essa discussão, né, que envolve a democracia.
Então, aí, pegando um outro fio que eu falava antes, né, que nem mesmo naquela pesquisa do mestrado, eu tinha ficado fascinado era pela leitura de Vigiar e Punir, né? Naquele momento, Foucault, eu diria, num certo sentido, era mais novidade do que é hoje, né? Ele chegava no curso de Ciências Sociais, eu tive vários professores que ministraram e eram, digamos assim, entusiastas de várias discussões do Foucault, sobretudo Vigiar e Punir, né? E daí, na minha leitura e na minha abordagem de Vigiar e Punir, desde o início, o que me marcava era a ideia de que Foucault era um autor muito interessante, eu ainda acho hoje em dia, né? Mas que eu precisava trazê-lo para a sociologia, né? Uma eterna discussão, até que ponto é possível usar Foucault na sociologia, aquela coisa toda, né? Mas a minha ideia, eu lembro de frases como o do professor José de Souza Martins dizendo isso, né? Um pouco irritado com a moda, digamos assim, de Foucault naquele momento, né? Ele fala, não, mas vocês têm de trazer Foucault para a sociologia, né? Então, a minha ideia era mais ou menos essa, né? Era um autor interessante, mas que até hoje a minha ideia é que eu precisava perguntar, até porque eu fiz 2 anos de filosofia, mas não completei a minha formação, né? Então, não sendo filósofo, o que eu podia buscar no Foucault? Era como ele impactava, como ele dava até pistas para a gente requalificar uma série de questões da própria sociologia, né? Então, me parece, né, discussões hoje muito presentes, né, de uma espécie de aproximação de algumas discussões do Foucault com a sociologia pragmática, etc. Para mim, sempre foi essa ideia, né? Então, como o efeito Foucault se daria, não esquecendo que a gente tem sociologia, uma tradição da sociologia, etc. E a partir disso é que eu fui buscar, né, a ideia de controle social como um conceito que foi discutido na sociologia, numa sociologia do desvio, né, da divergência, etc., que chega em muitas discussões ainda importantes, como pânicos morais e etc., e como a noção de controle social um pouco seguia, né, uma espécie de movimento que eu via na própria leitura, né, do próprio Foucault, né, uma espécie de vulgarização da ideia de um Foucault que mostraria, digamos assim, mecanismos de controle em toda a sociedade, né? Eu chamo lá em determinado momento uma espécie de reedição da jaula de ferro weberiana, né? Assim como no Weber a jaula de ferro, a ferro e a prisão não é bem o que se fala, né? O Foucault também é fácil mostrar que não é esse poder que está em todo lugar, né? Abafando tudo e etc. E o que é curioso é que nas discussões sobre controle social, na sociologia, né, muitos autores mostravam isso, como a noção de controle social parte de uma ideia de que a sociedade, para buscar coesão, cria mecanismos, além do Estado, outros, né, para manter a sua coesão. Vamos deixar de forma bem vulgar, digamos assim, uma ideia ligada ainda a uma matriz Durkheim, né, vamos fazer de conta, embora o Durkheim também é bem mais complexo, mas que era uma ideia de que formas de controle dos comportamentos ajudariam a essa, digamos assim, coesão social, para um movimento em que o controle social passa a ser totalmente negativo. Então, é isso, né? Até numa leitura de Foucault, que Foucault estaria mostrando essa densificação das formas de controle social, né? Estamos cada vez mais presos, né? Há uma justiça penal que se expande a instituições como escola, que parece prisão, fábrica, etc., etc. Então, a ideia seria de uma pura expansão do controle social, só que agora quase que mudando, né, digamos assim, o sinal, né? Se antes era algo totalmente positivo, a sociedade precisaria de formas de controle social para a integração, vira uma história onde a modernidade, né, e também o mundo contemporâneo é só esse avanço, digamos assim, de formas cada vez mais estreitas de controle social. O que me parece é que é uma forma interessante até da gente trazer, né, a discussão do Foucault, dizendo, mas espera lá, né, isso também, o que Foucault colocava nos anos 70 não era totalmente inédito, ele mesmo enfrenta o Durkheim na hora de discutir lá no Vigiar e Punir a mudança das leis penais, etc. Então, me parece interessante que, Foucault não serve para a sociologia tal, não, mas ele está dialogando com o Durkheim face a face, é como se ele estivesse dizendo, a teoria do Durkheim sobre as mudanças das práticas sociais de punição não serve.
e eu tenho uma outra teoria das mudanças das práticas sociais de punição. Ou seja, a rigor, ele está conversando com os sociólogos. Seria diferente se ele falasse, não, isso não vem, isso vem, sei lá, brincando, né? Isso vem de Deus, isso é uma mudança fora da... Aí, evidentemente, não tem como fazer sociologia nesse sentido. Mas, ao estabelecer esse diálogo, e ele estabelece com Goffman e etc., e depois de ter tantos efeitos, eu diria, no geral, bons nas ciências sociais e na sociologia, inclusive no Brasil, o que me parece é que caberia a mesma crítica, né? E aí a gente entra de novo na atualidade, né? Também é um momento em que discussões como o crescimento do encarceramento, uma sociedade cada vez mais punitivista, populismo penal, né? Giro punitivo, todas essas ideias começam a digamos assim, estar cada vez mais presentes nessa área, sociologia da violência e da punição. E a minha crítica, com frequência, né, crítica também de muitos outros autores, é que o risco é reproduzir de novo esse argumento, né, como se tivesse uma espécie de malha que se torna cada vez mais coercitiva, mas sociologicamente a gente não consegue, né, eu diria sociologicamente e politicamente, a gente não consegue dizer de onde isso vem, né? Isso se torna uma espécie de destino, né? Que tanto Weber está terminando lá a Ética Protestante dizendo, mas quem sabe se vai continuar a jaula de ferro, se novos, né, novas formas de poder, até carisma, vão quebrar isso, não vão, né? Ele termina em aberto, né? E, curiosamente, indo no Foucault, também é aberto, né? A expansão do que Foucault está chamando de microfísica do poder é muito localizada, né, num certo sentido. Se tentou, por exemplo, lá em outros textos, ficar claro isso. O Estado absolutista tentou também um antigo regime, né, por vezes controlar mais o que hoje a gente chamaria de população, mas o caminho será outro, tem revolução, tem ruptura, mas também a disciplina não é uma sociedade disciplinar, né? Uma ruptura, sai sociedade de soberania e entra sociedade disciplinar, né? Isso a gente retoma num artigo até recente da Dilemas, né, que vai ser publicado. Então, me parece que o que é interessante nessa discussão é que, primeiro, a gente fala, Foucault é legal, mas vamos fazê-lo reverberar em discussões que, afinal, né, a sociologia está discutindo crime e punição e violência desde a sua origem, né? Eu gosto lá de um texto do Durkheim, né? Um texto perdido lá, nem lembro a citação agora, mas um texto em que ele vai fazer um balanço da sociologia lá na França e um pouquinho tal, e ele coloca a escola positiva, né? Ele fala, tem o Tarde, e daí ele não gosta do Tarde, ele reclama do Tarde. Mas tem também o Lacassagne, que era criminólogo. Tem o Lacassagne. E tem os lombrosianos lá também, ou seja, ele está dizendo, esses aqui estão participando, ele quer refutar, evidentemente, né, mas me parece que desde o nascimento da sociologia, essas questões que no Brasil a gente acaba falando de forma abreviada de sociologia da violência, estão no cerne, né, da discussão também sociológica. Em alguns momentos, na sociologia do Brasil, no Brasil, por exemplo, né, a partir dos anos 30, isso não era tão forte, né, vai precisar esperar a transição democrática, nos 70 e etc. Né? Então, tem especificidades regionais, mas me parece que são questões fundamentais. E só voltando, né, então, me incomoda também esse hábito, né, das ciências sociais, também da sociologia, de falar, então a noção de controle social não serve mais, né? Isso está superado, etc. Eu sempre acho que é preciso demonstrar superação, né? É a mesma coisa, Goffman não serve mais. Depende, né? E qual Goffman, e qual discussão? Instituição total, né? Uma discussão pertinente, mas que eu acho que pode abrir. Instituição total não dá mais conta das prisões contemporâneas. É uma boa discussão, mas isso nem refuta o Goffman, né? Eu diria que nem é a questão principal, né? Mesmo no manicômio, prisões e conventos, né? São os ajustamentos primários e secundários. Então, eu acho que a gente deve procurar a ruptura, né? A transformação social. E volta e meia a ruptura no plano do pensamento, da pesquisa, mas a gente precisa qualificá-la, né? Assim como não basta denunciar a revolução, né? A gente já sabe que com frequência ela não dá certo, né? A revolução política, também as revoluções, eu diria, epistemológicas ou científicas e etc., não basta enunciar, né? Eu tenho de
com calma, né, qualificar e mostrar que esses autores não servem mais, né? Então, a minha ideia sempre foi cruzar, né, um pouco esses caminhos, né, de não esquecer a teoria, né, vamos pensar também a teoria, não esquecer o recuo histórico, né, mas sempre nessas questões, né, que eu diria, infelizmente, no Brasil, mas também no mundo, né, se recolocaram de forma forte, né, coisas que a gente achava que estariam sendo superadas, né, avanços significativos em termos de reformas legais, mas que você vê, né, que até a própria, eu brinco com os meus alunos, mas é verdade, né, se eu saio aqui na Avenida Paulista ou em qualquer lugar e falo, um menor me assaltou, qualquer pessoa entende o sentido, né, e já olha para uma criança ou um jovem com certas características raciais, sociais, de gênero e etc. Né? Então, é impressionante isso, como se a categoria tivesse deixado de existir, né, ela não faria sentido. Né? E ela faz, mesmo que a lei diga que não é para ser utilizada, né? Mesmo que nós, né, estejamos o tempo todo fazendo um trabalho, né, de mostrar como isso reproduz desigualdades, etc. Né? Aquele fantástico documentário lá, Juízo, né? Na boca da juíza, né? Uma clara hierarquização, né? Você podia ser engraxate, você podia ser tá lavando o carro, né? A ideia, ela podia enunciar, né? Você podia estar estudando para medicina, você podia estar estudando para ciências sociais, não, né? Ou seja, há um destino de classe, de raça e de gênero, né, sendo reproduzido o tempo todo, né, que é como se as reformas só deslocassem isso, né, para outros espaços de reprodução, né, mas sem nenhuma ideia, né, eu acho assim, não funciona nenhuma ideia também de fatalismo da reprodução social, né, eu acho que a lição que eu acho interessante, né, em autores mesmo como Weber, Foucault, né, acho que está mesmo no Marx, né, nos nossos clássicos, é que a história é aberta, né? A história é imprevisto, né? Então, é um grande trabalho também de reprodução, né? Talvez faça uma ligação aí com essas discussões contemporâneas sobre extrema-direita e etc. Bem ou mal, é um grande trabalho político e num certo sentido, social, institucional, para que essas categorias sejam reproduzidas, né? Não é algo simples, nunca é inércia. Então, aí que só pegando um outro gancho, né, inclusive nas discussões do Neve, né, me parece que a ideia de autoritarismo socialmente implantado, lá que o Paulo Sérgio colocou já há um certo tempo, ela é interessante, mas para ser problematizada, né? Então, até que ponto, né, formas de autoritarismo, né, um pouco a pergunta do Paulo Sérgio, né, não se reproduzem o tempo todo na sociedade brasileira, mas acho que a gente precisa dar um passo, né, porque agora é a nossa democracia que reproduz essas formas, né, ou essas formas autoritárias, encontraram um caminho no interior da democracia, né? Então é difícil nessa discussão, por exemplo, do rebaixamento da idade, da responsabilidade criminal, etc. Até hoje não conseguiram, né? E contra o ECA. Então eu produzo isso no dia a dia, né? Esse discurso circula, dá voto para alguns, não para outros, né? Então acho nunca perder de vista a complexidade, né, das condições de mudança e também de permanência social, né? Marcos, o Neve contribuiu bastante com o debate no campo dos direitos humanos, né? Que é uma temática assim, extremamente paradoxal quando a gente vê hoje, no caso brasileiro, e aí nós gostaríamos muito de ouvi-lo, né? Sobre as questões relacionadas aos direitos humanos no Brasil, a partir do momento que determinados grupos políticos tomam a pauta dos direitos humanos para defender os seus interesses pessoais, e especialmente grupos que atentaram contra a democracia brasileira, né? Então, a gente observa que há uma desvinculação da pauta relacionada a pessoas que vivem situações de vulnerabilidade ou de precariedade, né? Para uma pauta política, a partir de determinados grupos mobilizados por questões que são pessoais e não mais coletivas, né? Então, como é que você analisa esses temas, né, relacionados aos direitos humanos hoje no Brasil? Legal, eu acho que a pergunta até conversa bem com o que eu terminava, né, a discussão de autoritarismo socialmente implantado, porque, assim, eu tenho limite nessa discussão que eu nunca me especializei, por exemplo, a professora Mariana Postas, né,
está investindo nisso, né, de pesquisar mesmo a dimensão dos direitos humanos, né, em vários planos e etc. Né? O que acontece comigo é que na hora que eu passo a fazer parte do Núcleo de Estudos da Violência, né, ao mesmo tempo que fica mais claro, como o Luiz Fábio colocava, a filiação acadêmica, né, então aí que então é a sociologia da violência, então ANPOX, SBS, onde é que a gente vai amarrar os nossos trabalhos? São nos GTs, mais de sociologia da violência, da punição, ilegalismos e etc. Então, isso de um lado que eu chamaria mais acadêmico. Né? Do lado mais de extensão, de intervenção e etc., né? Porque daí eu também vou para a USP, vou ser professor aqui na USP, né? A gente entra nesse horizonte que nunca foi, né? Ou seja, o meu horizonte é mais do professor, da pesquisa científica, mas o Neves sempre fez muito trabalho de, que a gente chama, né? Eu chamava de intervenção, de monitoramento de direitos humanos, de projetos, por exemplo, agora de políticas públicas, né? Então, esse sempre foi digamos assim, um lado forte do Neve, e ao entrar no Neve, a gente era demandado, né? Semana a semana, dá entrevista para tal, né? Ainda hoje, né? Que nem o Bruno Paes Manso, né? Dá entrevista aqui, dá entrevista lá, né? Tal. Isso também faz parte do nosso trabalho, né? E, grosso modo, a gente vai entendendo isso, né? Como a dimensão da militância dos direitos humanos e etc. Mas eu diria, eu não sou nem bem um militante, nem propriamente de direitos humanos. Daí que também, para qualificar essa discussão, eu gosto dessa chave, né, justamente que pesquisas como a da professora Teresa Caldeira, já lá nos anos 90, né, vai mostrar isso, né, como, então, no próprio momento da transição democrática, esse discurso da desigualdade que eu encontrava lá nos juristas, está encontrando outros espaços de reprodução, e não numa vinculação direta, né? Ou seja, é muito interessante como há uma espécie, sei lá, vou parodiar o professor Missi também, nessa acumulação social de discursos e práticas contrários aos direitos humanos, né? Ou seja, esses radialistas, depois esses políticos, né, que começam a justamente produzir esse tipo de frase que evidentemente não estava lá atrás nos meus juristas, mas como, eu diria, a forma é homóloga, né? Então, espera lá, direitos humanos abstratos, não, né? Direitos humanos para humanos direitos, né? Militante de direitos humanos defende bandido e etc. Ou seja, todo um discurso que sempre particulariza, né, que recusa essa universalidade, né, qualquer mediação que aceite essa universalidade, etc. Então, para mim, bem grosso modo, né, o que parecia interessante daí, conforme a gente avança, né, os trabalhos vão avançando e a gente também, e o contexto também dos anos 80, 90, 2000, era como se encontravam caminhos, né, para se a gente chamar de discurso, né, e práticas de forma geral, que vão se reproduzindo, e é isso que eu falava anteriormente, ou seja, esse não é o caminho, né, nem juristas conservadores ou reacionários vão retomar aquelas discussões da Primeira República e etc., mas não a maior parte dos juristas, mas esses outros operadores e que depois vão virar políticos que defendem populismo penal, eles vão encontrar caminhos justamente, né, para se lá atrás, né, o que me espantava num certo sentido, lá nos juristas da Primeira República, é que ninguém daqueles que eu estava estudando tinha um discurso geral, assim, não, precisamos garantir a lei, precisamos garantir a República. Não, a lei precisa ser específica, precisa ter uma lei específica para mulheres, para menores, para loucos, né? E a promessa disso, de uma lei geral, ou de uma legislação liberal não vai dar certo no Brasil, e etc. Né? Então, era toda uma oposição a qualquer discurso, eu diria, mais abstrato, mais geral da lei, né? E como isso, anos 90, 2000, vai encontrar um caminho de contra, né? Tudo isso que a gente está, nós já fazemos parte do processo, né? Lutando, é o ECA, é a Lei Maria da Penha, é LEP, etc. Contra isso, esse discurso, né? Que muitas vezes não é um discurso oficial, mas que vai encontrar caminhos, né? Para que de tal forma isso vá sendo reproduzido, né?
A história continua, né? Então, vários pesquisadores, até a Roberta Novello, que agora vai defender comigo, né? Ela foi um pouco para esse lado de pensar essa construção prévia, aquilo que em determinado momento a gente chama de bancada da bala, né? Então, ela vai estudar a bancada da segurança em São Paulo, trajetórias de políticos, né, que depois vão, bem ou mal, né, preparar o terreno para esse avanço da extrema-direita, né, mais recentemente, etc., né? Então, ver essa espécie de caminho pela qual digamos assim, esse novo, não uso muita expressão, eu vou falar aqui, esse novo repertório, né, vai sendo construído, mas como ele é homólogo àquela tentativa, por exemplo, da Primeira República, de falar, ó, igualdade não dá, né, como se estivesse dizendo, não dá é república, mas não dá para todo mundo ser igual, né, digamos, na forma mais vulgar é essa a discussão naquele momento, né, mas me impressiona daí na transição democrática, né, depois da Constituinte, etc., que, por exemplo, salvo engano, a PEC 01, lá, logo depois de promulgada a nova Constituição, lá é do Amaral Neto, né, propondo pena de morte, né? Vejam que movimento interessante, né? Então, assim que se configura a nossa arena democrática, está lá o Amaral Neto, né, que o Pasquim brincava, né, muito, que era o amoral nato, né, porque ele é alguém claramente de extrema-direita, hoje em dia, etc. A primeira tentativa que ele faz é de já discutir a questão da pena de morte, né, algo que a gente chamaria hoje em dia próximo de populismo penal e etc. Não vai dar certo, né, por uma série de motivos, não vai ser esse o filão, né, mas o que me parece é que em vários espaços sociais, depois políticos também, né, esses grupos, essa agenda, né, em oposição, isso é relacional, né, então a Roberta mesmo está trabalhando até que ponto o debate em torno do Estatuto do Desarmamento não foi um ponto-chave para esses grupos, né, afinarem o seu discurso, etc., né? Então, o desafio, eu diria, é esse, né? É o desafio desses grupos, e agora tudo vira, né, na hora que temos lá a tentativa de golpe de Estado, né? Então, a tentativa de agora tudo que foi negado, né, enquanto defesa de direitos humanos, para ser usado realmente numa situação totalmente deslocada, né? Mas eu acho que o fascinante é isso, né? Ou seja, é esse jogo, né, com uma plasticidade que eu diria, né, parece infinita também, né? Como se você não conseguisse dizer, ó, até aqui é possível essa discussão. Né? Nunca há, pelo menos na experiência brasileira, me parece isso, ou seja, eu posso avançar o máximo possível, né, como é que eu poderia dizer, na torção desses argumentos, desses discursos, né? Eu só gosto de lembrar também, tem uma passagem lá da Teresa Caldeira, no Cidade de Muros, né, que depois de mostrar em toda a pesquisa isso que ela chama de fala do crime, etc., né, ela diz algo mais ou menos assim, né, mas um discurso claramente contrário aos direitos humanos, se desenvolvendo no espaço público, isso é só Brasil, né? Isso a gente não vê em outros lugares, né? Curiosamente, a história mostrou que está em todos os lugares, né? Então, também, o que a gente achava que era jabuticaba, não, né? Então, eu acho que isso, nessas discussões que me parecem também interessantes hoje em dia sobre norte e sul global e etc., para mim é menos mostrar a especificidade nossa, né, como sul global, na minha brincadeira jabuticaba, e mais mostrar que as nossas teorias e pesquisas interessam, porque as teorias do norte também não deram conta, né, disso tudo que está sendo chamado crescimento do encarceramento, giro punitivo e etc., né? Giro punitivo no Brasil é muito difícil de você qualificar isso, né? Ou o próprio raciocínio do Vacana, em determinado momento, substituição do Estado social pelo Estado penal, no Brasil, não, né? Pelo contrário, né? O crescimento do encarceramento vai ser justamente no momento em que algo, né, como o Estado social, vai se constituindo aqui, né? Nós somos específicos? Eu diria não, são especificidades do próprio movimento histórico, que também esses autores, né, talvez a gente pudesse disputar mais com eles, esses diagnósticos, porque lá também não funciona tão bem, né? Marcos, e como é que você vê, então, que isso acaba... Você já caminhou um pouco nessa resposta, mas como é que você vê que isso afeta, por exemplo, a qualidade da democracia? Na medida em que você tem
hoje, talvez um dos grandes problemas é justamente a precarização do debate, né? Quer dizer, todos esses temas, eles acabaram sendo desqualificados no debate político, e isso, obviamente, vai gerar crise na democracia. É muito interessante, né? Como você diz, ver que isso não é, talvez, uma especificidade nossa, né? Queria te ouvir um pouco mais sobre isso. Então, é bem interessante a discussão que você coloca, né? E, inclusive, em determinado momento, no próprio Núcleo de Estudos da Violência, né, a pesquisa ia muito nessa direção, né? Então, acerca da qualidade da democracia, né? Como pensar isso, né? Como medir em um certo sentido, né, os avanços e etc. O que eu diria, pelo menos, foi eu acho que é uma discussão sempre pertinente, mas eu diria que a radicalização desses problemas, todo esse caminho que a gente está discutindo aqui, no meu caso, pelo menos, o caminho foi retomar, por exemplo, né, quando o Paulo Sérgio Pinheiro fala de autoritarismo socialmente implantado, era a ideia de tirar a questão do sistema político, né, a transição política, tudo bem, mas jogar decisivamente para a sociedade, para suas práticas, para suas instituições, etc. Eu acho que esse movimento é atualizado hoje em dia, né, porque não basta a gente ver, ou observar, ou medir apenas as condições formais da democracia, né? E daí eu lembro do O'Donnell lá, que ele falava, né, pensar a democracia como um horizonte emancipatório mais amplo, né? Então, não só como o jogo da alternância de partidos e etc., mas sim pensar, né? É claro que aí é um grande problema, o conceito pode ficar muito frouxo, né? Mas eu acho que no NEV a gente tinha essa pista de falar, então vamos, por exemplo, se a gente pensa o sistema de justiça, como ele reproduz, então, por si mesmo, né? E melhor dizendo, nem reproduz, ele produz, né? Ele não é reflexo de algo que está acontecendo no sistema político. Ele mesmo, né, porque é esse o mistério, né, bem ou mal, em vários critérios, a democracia no Brasil avança, mas por que avança menos, né, nessa tentativa da gente mudar o sistema de justiça criminal, e o sistema prisional, e etc. E esses discursos, né, que vão elegendo esses políticos, né, então acho que seria, eu arriscaria, né, que foi o caminho que a gente acaba tomando um pouco no NEV, né, de pensar mais sociologicamente essas questões, né? Então, que eu não conseguiria pensar, né, então, na qualidade da democracia se eu pensá-la só formalmente, se eu pensar só a questão dos partidos. É claro que partido importa, né? É claro que o sistema político importa, é claro que um golpe vai ser decisivo e etc. Mas importa também as instituições estatais e as instituições não estatais, né? Para mim, por exemplo, uma grande pista que, de novo, lá o Michel Foucault dava quando falava em microfísica do poder, né? A afirmação era polêmica, porque diante de uma visão do poder só no Estado, ele estava dizendo, não, o poder está em todos os espaços, é relacional. Mas, a rigor, o poder não é nem micro e nem macro, né? Ele está na sociedade como um todo, ele é relacional, né? Então, sei lá, me vem à cabeça, né? Claro que é uma discussão bem mais complexa, né? Mas, por exemplo, a violência de gênero, mais especificamente a violência contra a mulher, etc. Parte é uma luta política, parte é a Lei Maria da Penha, mas parte é também, né, a estrutura, os comportamentos, né, a reprodução, né, no dia a dia de uma série de concepções, de hierarquias de gênero. Então, eu acho que também, né, isso, se em algum momento, né, eu arriscaria um pouco essa polêmica na nossa área, né, se a sociologia da violência, em determinado momento, quase que está virando outra coisa, né, porque a gente poderia olhar só para as políticas de segurança pública, né, e acompanhar e avaliar e etc. O problema é que puxaram o tapete, né, ou seja, a coisa se mostrou muito mais radical, né, no sentido de raízes, nesse sentido, né? Então, é claro que continua sendo fundamental pensar políticas públicas, etc., mas eu acho que aí uma sociologia da violência, uma sociologia da punição, né, que não seja só da punição legal, né? Que aí eu acho que é toda a discussão que eu falava. O Garland, ao restringir a sociologia da punição à punição legal,
eu acho que ele coloca problemas para ele e para nós, né? Porque no Brasil é difícil você estar olhando só para a lei, né? A gente tem essa desconfiança o tempo todo, né? Formas, linchamento, né? Um crime horrível que acontece o tempo todo em espaços, né, totalmente avessos à lei, etc. Como se o Garland estivesse dizendo, não, isso não faz parte, estrito senso, de uma sociologia da punição. Eu acho que a nossa lição é dizer, isso sim, faz parte, e provavelmente para pensar também, né, Trump e avanços da extrema-direita, né, nada estava garantido, né, as fronteiras não estavam garantidas como a gente imaginava, né? Então, eu diria, assim como na questão dos direitos humanos, né, a minha ideia é ver como esses discursos contrários aos direitos humanos se enraizam na vida social, né, eu diria a mesma coisa da qualidade da democracia, né? Então, aí que me parece que o Paulo Sérgio lá atrás coloca esse movimento correto, né? Então, o problema, né, não talvez, né, bem grosso modo, né, não é de dizer que não há democracia, mas como a nossa democracia permite o tempo todo a reprodução dessas formas autoritárias, e elas vêm desde o social, da cultura e etc., e do espaço político também, né? Marcos, nós temos então agora uma pergunta de R$1 milhão, né? Vou ganhar 1 milhão? Para o final... Quem der uma resposta, né, que assim consiga resolver esse problema, ganha R$1 milhão. A gente brinca que um dos desafios do podcast, desde que a gente começou, é justamente induzir, né, dizer assim, não, eu acho que os sociólogos, as sociólogas, os cientistas sociais, antropólogas e cientistas políticos, eles têm algo a dizer sobre soluções. Quando a gente pensa esse cenário de degradação da segurança, quando a gente pensa esse cenário de degradação da democracia, a gente tem algo a dizer também sobre a solução. E eu acho que você já apontou algumas coisas dessas. Então, a gente queria te ouvir sobre isso. Quando você olha para esse cenário de degradação da segurança pública no Brasil, como você imagina possibilidades e probabilidades de uma transformação para a promoção de uma sociedade mais segura? Então, eu diria, nessa linha toda, e é o que eu acredito mesmo, eu acho que não tem porquê nós sermos ou pessimistas em excesso ou otimistas em excesso em relação à história, né? Eu não consigo ver nenhum caminho analítico em que a história estaria se fechando, né, à possibilidade dos sujeitos, né, usando um jargão mais à la Foucault, né, de nos subjetivarmos de formas diferentes, de construirmos outras instituições políticas, de agirmos diferente em termos políticos, né? Eu sei que não é o objetivo do podcast, né? Mas hoje em dia até o que me preocupa mais é o movimento da tecnologia, né? Questões como inteligência artificial e etc., até por não ser tão especialista, mas será que a automatização, né, até de pensamento criativo vai avançar de tal forma, né, que a gente vai, né, até na área da segurança pública, né, isso entra com força, né, a dificuldade de discutir câmeras corporais, etc., inclusive técnica, né, porque se a gente não dominar, né, todo o pantanal técnico dessas inovações, fica difícil de dar algum palpite, né? Então, sem dúvida, nem diria, né, nem sou otimista o suficiente para dizer que a história é sempre aberta, mas naquilo que a gente pode ver, no horizonte que estamos vendo, sim, né, me parece que chegamos até aqui historicamente e podemos sair também via história, que na história eu acho que é preciso passar isso, né, para o público, em qualquer discussão. As soluções nunca são simples, né? Para mim, o exemplo não foi perfeito, porque foi uma tragédia, claro, né? Mas a pandemia mostrou isso muito claramente, né? Se a gente tem um vírus ou uma doença que a gente precisa combater e não sei se aí que é a minha crítica, né? Eu acho que não ficou claro para o grande público e etc. Mas a verdade científica é que é uma complexidade muito grande, né? Na tentativa de combater uma pandemia como essa, não é simples, né? E não estou sendo negacionista, porque é via ciência, mas via ciência é uma dificuldade extrema, nada é simples, né? Ou seja, não há bala de prata, né?
eu diria, nem no caso de uma pandemia, no sentido, né, de que é um vírus ou alguma coisa assim, se a gente pensar os nossos problemas da violência, a complexidade está dada pelos próprios problemas, né? Porque não é um vírus, não é uma coisa simples, é algo que está atingindo tanto violência doméstica, crime comum, violência de estigmatização de grupos, de não acesso a direitos, e etc. Ou seja, se a gente não partir do primeiro, assim, do ponto de partida de que há uma complexidade muito grande desses fenômenos, não tem, né? Dado isso, não vai ter uma solução. O que eu diria, e você já apontava antes, é que eu acho que o que eu diria uma das soluções é que se fez muito a pesquisa desde, então, a transição democrática. Essas áreas se consolidaram, então, a sociologia da violência no Brasil, ela é reconhecida, né? Nós acabamos de ter o Congresso da Sociedade Brasileira de Sociologia, com muita gente, muitos grupos, então está se fazendo muita pesquisa. Daí eu lembro de operadores dizendo, mas de que vale essas pesquisas se não combatemos a violência, ou o Brasil continua sendo o lugar da impunidade? Espera lá, isso é um argumento falacioso, porque sem acumulação de conhecimento, pior ainda, né? Então tem 600 teses que ninguém leu. Espera lá, o problema é que as teses não foram lidas e não se tentaram construir políticas públicas. Na leitura, a gente tem alguma responsabilidade. Eu acho que a universidade deve se abrir, a linguagem deve ser clara, a gente deve fazer podcast. Mas espera lá, a tese ou a dissertação. Estamos trabalhando, né? Estamos trabalhando. Nós estamos trabalhando, mas tem divisão do trabalho. Então, por exemplo, aí que eu acho que a gente chega em nós hoje em dia, que estão muito difíceis, né? Mas para uma classe política, para setores onde claramente, né? Eu vou usar a expressão, não é boa, mas que são claramente negacionistas, né? Aí você tem um limite, você chega lá com informações, né? E bem ou mal, informações, fatos e análise dos fatos, não, tudo isso não interessa, ou eu invento uma pesquisa da minha cabeça. Eu acho que a nossa tarefa, ainda assim, é compreender o que permitir, o que está permitindo esse arranjo e etc. E ao compreender isso, a gente vai ter mais mecanismos, né, para tentar também avançar. Mas eu diria para o público que provavelmente qualquer tema que a pessoa está pensando, nós temos muitos trabalhos já feitos, muitas iniciativas que já tentaram avançar, né? Na questão da violência doméstica, não estamos na mesma situação de 50 anos atrás, né? Avançamos em muitos aspectos. Eu acho que é inevitável que os fenômenos sociais não se resolvem assim de forma simples, né? Mas nem os fenômenos como, né, ligados à pandemia, né? Se em determinado momento parecia que essas doenças estavam controladas. Também aí existe história natural, né? História mesmo, né? Que vai recolocando novos desafios, né? Então, meu convite para o público é que eu acho, temos muito conhecimento para discutir, uma infinidade de iniciativas foram tomadas, só que aí a gente precisa também perguntar, né, solução para quê? Né? Então, a solução para o assim chamado crime organizado, para essa hierarquização da justiça criminal, para acesso à justiça, são fenômenos bem diferentes, né, que a gente precisa de um novo podcast para falar, então, o que vamos aprofundar, né? Eu só desafio isso, acho difícil temas, né, que não tenham já sido aprofundados, que a gente já não tem um acúmulo de conhecimento, e me parece que o acúmulo de conhecimento é a base, né? Eu talvez até possa fazer uma política pública boa, sem conhecimento, mas só por acaso, né? Assim como né, dizem lá, um primata datilografando ou digitando, um dia vai digitar uma peça do Shakespeare, mas por acaso, né? Porque o tempo é infinito, né? Mas isso não é sinal de nada, né? Então, de alguma forma, a política pública tem que estar escorada em conhecimentos das áreas, né? E a gente tem uma área que produz muito, que tem muita polêmica, que tem muita interface, né? Eu provoco também os alunos, mas eu pergunto, onde é a Torre de Marfim, né? Eu queria que me indicasse, até para ver se eu posso subir nela, porque até hoje eu não encontrei, né? Onde é que estamos? Mas você tem de responder não só a financiamentos, a avaliações da universidade, mas a pressões que me parecem legítimas de difusão, de disseminação. Por que estamos aqui fazendo podcast, né? Porque a gente sabe que não basta apenas, né, fazer uma tese
ou uma dissertação, e vejam, não é apenas, é um trabalho difícil, né? É um trabalho que qualifica, né? Qualquer operador que fizer um mestrado ou um doutorado, ele sai muito melhor, mesmo que ele fique decepcionado, que aquilo que ele estava tentando modificar não conseguiu, mas é um trabalho de formação, né? Então, me parece que aí também é inegociável, né? Precisamos de mais diversidade ideológica no interior dessas áreas. Tá, é uma discussão, só que também essa diversidade precisa se transformar em pesquisa, né? Então, como ter pesquisas, né, que tragam mais as disputas da sociedade? Tá, tudo bem, mas aí você tem que fazer pesquisa, né? Não posso, nem vou citar no podcast, mas eu brincava com os alunos da graduação, né? Alguns autores a gente não pode trazer para discussão nas ciências sociais, eles não nada fizeram que eu vou dizer, tal autor é filósofo. Não, não é. Né? A filosofia tem alguns critérios, né, sempre abertos para a gente pensar quem tem legitimidade no sentido forte do termo para discutir. Mesma coisa nas ciências sociais, né? Aqui a gente entra em questões até muito mais profundas, né, da crise do especialista, da expertise, né? E aí a gente está atento a isso, né? Então eu diria a questão da solução, né, deve ser buscada, mas nunca será uma resposta simples, né? Marcos, para a gente já se encaminhar para o fim dessa conversa tão interessante, que lição sociológica você daria para os jovens que estão entrando agora, né, nas ciências sociais, nas travessias de pesquisa, no tema mesmo da violência, da punição? Eu me refiro a novos olhares sobre temas já estudados, ou sobre metodologias que você considera que sejam importantes. Então, qual seria a sua lição sociológica para os sociólogos do futuro? Certo, a minha mensagem para os sociólogos do futuro está no passado, né, que é leiam a ciência como vocação, do Weber, né? Porque por mais que seja polêmica, eu acho que o Weber responde de uma forma, né, com uma qualidade, com uma atenção, até com uma visão trágica, que eu acho que ainda nos interpela na atualidade, e muitos outros autores, né? Eu pegando o gancho do final da outra fala, né, de que eu não vejo Torre de Marfim, etc., todos os nossos, não vou dizer todos, mas a grande maioria dos nossos autores mais importantes sempre tiveram essa preocupação e essa vinculação com a transformação social em diferentes níveis, em diferentes posições ideológicas, mas sempre tiveram muito essa preocupação, e eu gosto muito da forma até brutal que o Weber coloca lá na Ciência como Vocação, né, um pouco dizendo, né, e aí, claro que depois de tantas décadas de crítica, né, até de formas autoritárias, de ciência, etc., a gente pode dizer de um conhecimento sistemático da vida social, como ele é fundamental, como me parece que o primeiro ponto é esse, né, seguindo o Weber, não há alternativa, né, ou seja, a gente precisa de alguma forma ser iluminista, né, vale a pena conhecer, porque qual a alternativa, né? Se eu não conheço, se eu não produzo mais conhecimento, né, nesse sentido, né, qual seria a alternativa, né? Mesmo os autores sérios que colocam alternativas via arte, cultura e etc., não é nenhum tipo de racionalismo, eu entendo, de negação sem mais do conhecimento científico, sistemático e etc. Então, eu diria que é quase um valor absoluto a gente pensar que vale a pena, né, conhecer mais a realidade social, produzir mais conhecimento, abrir mais questões. O segundo ponto seria aquele, né, que eu coloquei, me parece que a história sempre tem uma abertura diferente, né, por isso que me parece fundamental essa crítica que a gente tem de fazer sistemática, né, a esses olhares, por exemplo, o punitivismo só cresce no mundo contemporâneo. Depende, né? Aí a gente vai ter que qualificar muito bem o que é punitivismo, né? A ideia de crise, né? Ela é mais vulgar, né? Porque, em um certo sentido, as instituições modernas sempre estiveram em crise. Então, eu acho que esse efeito de, digamos assim, de qualificar os debates, né? O que o cientista social tem de decisivo, por exemplo, me parece, em relação aos movimentos sociais, é a possibilidade de qualificar os debates e as ações. A gente tem, por
privilégio, até a possibilidade de estudar 4, 5 anos, fazer pesquisa e etc. E a gente tem coisas qualificadas para falar. Isso não desacredita os movimentos sociais, não é para criar hierarquia, mas para dizer, né? Na brincadeira do Weber lá, né? Ele fala, a gente vende aqui as nossas mercadorias como se estivesse na feira, mas não é só, né? Os legumes ali, né? A gente tem algo específico, né? Métodos, teorias e etc., que por situações pessoais e institucionais, a gente consegue desenvolver, e eu acho que quanto mais os movimentos sociais se apropriam desses conhecimentos, quanto mais as políticas públicas são produzidas a partir desses conhecimentos, melhor. E é uma área, né, eu diria, o terceiro ponto, é uma área sempre fascinante, né, claro que não é uma área simples por envolver esses temas da violência, mas eu diria que é uma área que, inclusive no Brasil, impressiona, né, a quantidade de pesquisadores, de novas questões, né, eu sou até chato nisso, né, cada dia a gente tem muitas novas questões, mas precisa olhar também para o patrimônio que a gente já tem para pensar essas novas questões, porque é isso, muito se produziu, né? Não é um argumento conservador de olhar para a tradição, mas me parece isso, a gente construiu com muito custo um patrimônio muito grande de compreensão das formas de violência, de punição, de funcionamento da justiça criminal, de percepções de medo, tudo isso, né, o que a gente chama de sociologia da violência, produziu muito trabalho, né? É claro que talvez muito disso não possa ser atualizado, novos fenômenos ocorreram, mas eu diria, até para isso eu preciso qualificar a ruptura, né? Então, um clássico não serve mais para pensar, né? Essa discussão está presente o tempo todo no Foucault, que eu citei várias vezes, né? Foucault não serve mais porque é o teórico da disciplina. Onde? Quando? Se a forma disciplinar era só uma, digamos assim, das tecnologias de poder que Foucault estava tentando descrever, que nunca foi a ideia de uma sociedade totalmente disciplinarizada. Então, se eu quero romper com Foucault, legal, mas eu preciso voltar lá, ler bem, né, fazer a discussão, para que isso não dê efeitos também deletérios na própria pesquisa, né? Então, a mensagem final, né, paradoxalmente, talvez fosse de total otimismo, né? Eu acho que é uma área que vale a pena, né, muito dinâmica, que aborda questões que, sob qualquer aspecto, né, e como o Luiz colocou na pergunta, né, eu acho que é algo que ameaça, em qualquer definição, em qualquer ideia que tenhamos de democracia, a violência, né, a violência enquanto, né, não controlada, enquanto apropriada por os grupos, eu não consigo afirmar nada, né, se eu tenho a violência às portas, né? Não vou ter acesso a direitos, não vou ter acesso a consumo, etc., né? Então, se violência, punição e outros são questões tão centrais na vida social, né? Essa é uma área que nunca vai ser acusada, né? Estamos pegando coisas que não são importantes, pelo contrário, né? Bem, e assim chegamos ao fim de mais um episódio do Invips Podcast. Hoje conversamos com o professor Marcos César Alvarez sobre o fenômeno da violência, punição e poder. Muito obrigado, professor Marcos, pela sua participação. Eu que agradeço, no mínimo foi muito divertido. Espero que quem escute também goste do debate. Com certeza, Marcos. E Camila? Obrigada, professor Marcos. Foi divertido e provocativo as questões que você trouxe aqui para esse debate. Então, a gente agradece e esperamos nos encontrar em breve também. E antes de fechar, vale um agradecimento mais que especial. O Invips Podcast só acontece graças ao trabalho cuidadoso, generoso e muito profissional de produção e edição da Bianca Lima. Gratidão, Bianca, por todo o cuidado e dedicação. E se você curtiu esse episódio, compartilha com amigos, amigas e com quem mais possa se interessar por essas discussões. Aproveita também para seguir a gente nas redes sociais. Assim você fica por dentro das novidades e nos ajuda a seguir fortalecendo esse espaço de diálogo. Obrigado pela sua escuta e companhia. A gente se encontra no próximo episódio com mais reflexões sobre os fenômenos do crime, da violência e da segurança pública. Temas que dizem respeito a todos nós. Até lá!